E aí, terceirão, firmeza, mano? Tudo jóia? Bom também. Bom ver vocês, tá? Oi, tudo bom? Oi, tudo jóia? Lá, beleza, lá no fundo. Tudo bem? Oi, tudo jóia. Saudade, cara. É osso ficar sozinho assim, né? É bom estar junto, né? Melhor estar lá, a gente podendo brincar pessoalmente é outra coisa. Mas vamos rezar que logo isso passa, essa pandemia aí, e a gente vai poder estar de volta. Mas enquanto isso, né? Foco aqui. Foco em mim. Vamos corrigir as questões que eu pedi para vocês fazerem, assistir as videoaulas, que aliás estão muito boas, tá? Aquele canal Chamo Físico, o cara, ele explica direitinho, pelo menos eu entendo muito o que ele fala, e olha que eu falei para vocês que às vezes eu tenho dificuldade de entender. Então quando eu vejo que alguém está explicando direitinho e eu entendo, eu sei que para vocês também é bom. Tá? Então assistam com paciência, com calma. Quem não assistiu, assista. Porque é o aprendizado de vocês, gente. Ah, Enio, mas isso aqui depois a gente vai voltar para a sala de aula e vai ver. Ótimo! Mas a gente vai aprender coisas novas, vai melhorar. Certo? Então vamos lá, ó. Esse roteiro de atividades que está no site para vocês, fiquem tranquilos. O que ele quer dizer? É um documento, tá? Que está provando que nós estamos tendo aula. É necessário. Então lá, tem a semana que ele foi lançado, certo? As séries, no caso aqui são os terceirões, tá? Talvez troque essa data, tá, gente? Porque eu vou mexer nisso aqui depois. Vou botar o link desse vídeo que eu tô gravando aqui, então eu vou acabar alterando. Então essa data aqui não tá certa não, tá? Isso aqui é que eu reaproveitei só para mostrar para vocês, tá? As questões estão aqui. O componente curricular que é física, o número de aulas, os recursos utilizados, que eu queria fazer uma live com vocês, ou usar o Google Meet, mas não tá fácil, nem todo mundo entra. E o que vocês têm que se preocupar é com isso aqui, galera, esse campo aqui, ó, atividades a serem realizadas. É com isso aqui que vocês têm que se preocupar, tá? É aqui que tem as atividades que vocês vão fazer, aqui dentro. Aqui para baixo, eu já vou falar aqui embaixo, depois para não ter que voltar. As habilidades que foram trabalhadas, tem que estar no programa do ensino de vocês, no programa de ensino, tá no plano de ensino, vem do MEC. Instrumentos de verificação, como que eu consegui saber que vocês estão aprendendo alguma coisa? Você não for, gente, aqui é para isso que serve a prova. Olha, do governo tem que vir. Como é que eu verifiquei se você aprendeu? Através de avaliação. Não tem outro jeito. E não tem como você aprender também se você não tiver vontade, tá? Você não tem como enfiar comida na boca de um bebê que não tem fome. Não tem jeito. Se você não quer, não faz. É simples assim. Então a gente disponibiliza esses vídeos para quem tem interesse. Quem quiser aproveitar, estamos aí para tirar dúvidas. Entenderam? Tá? Então, instrumento de avaliação, link da atividade. Depois eu vou postar o link do site aqui que eu gravei essa aula, essa correção com vocês. Gente, daqui para baixo, adaptação curricular. Tá? Vocês não tem que se preocupar com isso aqui. Isso aqui, muitos me perguntaram, essa parte aqui, ó, eu tenho que deixar no caderno, eu tenho que entregar. Falei, gente, essa parte é para os alunos que têm necessidades especiais. E eles sabem quem são. Tá? Não cabe a ninguém ficar querendo ver, avaliar, nada disso. Tá? Tipo, o aluno tem o surdo, por exemplo. Ele não entende de falar de elétron, falar de corrente elétrica. Ele entende do que ele vê na vida. Então a gente tem que adaptar de um jeito que ele comece a entender essa linguagem. Explicado? Então não se preocupe com essa parte aqui. Não, vocês não têm que fazer. Se quiser fazer para aprender, óbvio que é ótimo. Tudo que a gente faz para aprendizado é bom. Tá? Mas o que interessa para vocês é isso aqui, ó. Opa! As atividades. Então o que é para fazer? Nós vamos fazer uma correção. Tá? Eu ia fazer por live no Meet ou no YouTube, mas não tá fácil. Tá tendo alteração no calendário, a gente programa uma coisa, acontece outra. Então eu vou gravar vídeo aula o dia que tá, eu coloco para vocês assistirem, tá certo? O dia que tiver disponível, que puder, aí vocês assistem e façam a correção. Depois a gente vai fazer mais atividades sobre isso, óbvio. Então, olha lá, agora corrija essas questões em seu caderno para ajudar nos estudos a responder a avaliação futuramente. Vou colocar uma atividade no Google Forms. E quem já está respondido, papum, olha aqui, e marca lá. Quem não tem anotado vai ficar ralando lá e normalmente erra, viu? O simulado teve gente que foi pesquisar na internet e errou tudo. Tem que entender, gente. Tem que entender, aprender. Então vamos lá. Questões de eletrostática. O que é eletrostática? É o estudo de cargas elétricas, mas que elas ficam em repouso.
No vídeo aula anterior, a gente estudou corrente elétrica, que é o movimento dos elétrons, que é o movimento dessas cargas elétricas, tá? Então, eletrostática, estática, parado. Elétron, de elétron, que é a parte do átomo que pode se mover. Então, vamos para a pergunta 1. O que é um átomo? Pelo amor de Deus, né? O que é um átomo? Um átomo é a menor parte que compõe a matéria. Não tem como explicar mais. Tá certo? Essa é a pergunta 1. É um átomo, a menor parte das coisas. Eu sou feito de átomo, o computador, a câmera, tudo é feito de átomo. Tá? Pergunta 2. Quais são as partículas fundamentais que formam um átomo e em que regiões elas se encontram? Muito bem. Para isso, eu vou utilizar minha superlousa. Minha superlousa. Para fazer um rabisco para vocês. Vamos desligar aqui. Aí, minha superlousa. Quais são... Aí, esqueci a pergunta. Olha só. Ah, que coisa. Quais são as partículas fundamentais que formam o átomo e onde que elas se encontram? A região em que elas se encontram. Um átomo eu já desenhei para vocês várias vezes na lousa, e vocês já viram em outros lugares, já viram no vídeo aula que eu gravei. Então o átomo, o que ele é? A menor parte da matéria. Nós temos o núcleo. O que é o núcleo? Núcleo é o miolinho do átomo, onde ficam os prótons e nêutrons. Muito bem. É o núcleo, onde ficam as cargas positivas, que é o próton, e onde ficam as cargas neutras, que é o nêutron. Tá? São as duas partículas que compõem o núcleo. Aí, quanto mais próton e nêutrons tem, mais pesado é um átomo. Ele muda. Por exemplo, o hidrogênio só tem um próton, nenhum nêutron. Tem um próton e um elétron girando em volta. Ah, o elétron gira em volta! O elétron é a parte negativa. Eita. Elétron é a parte negativa, ela fica girando em volta, tá? O desenho que vocês viram na animação está muito melhor do que o meu. Mas isso aqui é só questão de entendimento, tá? De localização aqui. Então, no centro tem os prótons e os nêutrons. A maior parte da massa de um átomo, pessoal, está no centro, tá? Está no núcleo dele. E os elétrons ficam girando em volta. O núcleo jamais é arrancado do átomo. Se você arrancar o núcleo do átomo, cabrum, bomba atômica, explode. Como já vimos nos vídeos. E o elétron não, o elétron ele troca, ele pula de átomo em átomo, ele sai, ele se move. Mas descobriu isso depois de um certo tempo. Não vou entrar na história, que nós já vimos na história passada lá. Então tá? Então, é próton, nêutron e fica no núcleo. Essa é a região que eles ficam. E o elétron que fica girando em volta do núcleo. E é a eletrosfera, chama eletrosfera, é a região onde ficam os elétrons. Tá certo? Então eu ia dizendo o que muda de um átomo de hidrogênio para um átomo de hélio. Um átomo de hidrogênio, galera, que é H, ele tem um próton e um elétron girando em volta. E o hidrogênio? O hidrogênio tem 2 prótons, 2 nêutrons, e 2 elétrons girando em volta. Isso quando ele está eletricamente neutro, tá? Então, aí, se tiver 3 prótons, N, é outro tipo de átomo, que é o número atômico dele. O número atômico que vocês veem na tabela periódica é a quantidade de prótons que ele tem. Ah, que legal, hein? Estão entendendo? Química e física, ó, juntinho, não tem como separar. Não tem jeito. Tá certo? Nós vemos a pergunta 2. Pergunta 3 já respondi, olha só. Onde se encontra a massa de um átomo? Por quê? Onde se encontra a massa de um átomo? Ela se encontra no núcleo. Porque o núcleo que é sólido, o núcleo. O núcleo é onde está 99,9% da massa de um átomo. Por quê? Porque os prótons e elétrons têm uma massa grande se comparada com a massa de um elétron. A massa do elétron é tão insignificante que nem é considerada. Pronto, está respondido para vocês. A massa de um elétron é tão pequena que ela nem é considerada no átomo porque não faz diferença. Seria o mesmo que você sobe numa balança, os meninos, e tira o boné para pesar, sobe na balança. Vai fazer diferença o boné? Bom, depende dos bonecos que tem aí, né? Então, vai fazer diferença?
Então a comparação é essa. O átomo, o núcleo seria você, e o elétron, todos os elétrons girando seria o boné. Em comparação da massa, não faz a mínima diferença. Muito pouca, insignificante. Tá bom? Por isso que a massa do átomo está concentrada praticamente toda no núcleo. Não é 100%, mas a massa do elétron é insignificante, a gente nem usa. Beleza? Pergunta 4. O que significa o Coulomb? Nossa, que nome, né? Já vimos nas outras aulas. Coulomb. O que é o Coulomb? Coulomb, que o francês Coulomb. O que significa o Coulomb? É a homenagem que deram ao nome do homem. Mas o Coulomb quer dizer carga elétrica. Coulomb quer dizer carga elétrica, ou seja, quantidade de elétrons. Tá? O que é um Coulomb? Coulomb é a unidade de carga elétrica. Coulomb é a unidade de carga elétrica. O que é a unidade de carga? O que é a carga elétrica? É a quantidade de elétrons que um corpo possui. A mais ou a menos do que prótons. É importante ressaltar isso, tá? É importante ressaltar isso. Se tiver elétrons em excesso, a carga é negativa. Por quê? A carga do elétron é negativa. Tá? Se tiver faltando elétron, é porque está sobrando um próton. Então, está sobrando carga positiva. Mesmo assim, continua sendo Coulomb. É o desbalanço. Opa, volta aí, bichinho. É o desbalanço, né? Não está balanceado. É o desbalanço entre a quantidade de prótons e elétrons. E o nêutron? Nesse caso, não usamos o nêutron, tá? O nêutron tem carga elétrica neutra. O nêutron usa para a gente ver se um elemento ele é isótopo, isóbaro ou isótono. Isso aí fica para aula de química, a gente discute, a gente discute outra aula. Tá? Fica para outro momento isso. Tá bom? Então, o que é o Coulomb? Nós vimos ali, é a unidade de carga elétrica, que seriam os elétrons em excesso ou em falta em um corpo. Pronto. Mas por que você está falando elétron, Enio? Porque o próton não se mexe? Vou ter que falar de novo? Ai, meu Deus do céu, o próton não sai do núcleo. Se o próton sai do núcleo, vira uma Chernobyl 2. Vira uma bomba atômica, pelo amor de Deus. Chega disso. 5. Qual é o sinal da carga elétrica de cada partícula que compõe um átomo? Eu fiz essa pergunta. Qual é? Vai. Qual é o sinal da carga elétrica de cada partícula que compõe um átomo? O próton positivo, o nêutron neutro e o elétron negativo. Não vou nem usar minha lousa para isso, tá? Nem vou usar minha lousa. Elétron negativo, próton positivo e o neutro. Eu nem vou fazer isso aqui, tá? É muito fácil. Pergunta 6. O que é um quark? Bom, galera, essa pergunta, o quark, essa questão, não está nem dentro da eletrostática, assim. Mas eu achei interessante porque ele explica muito bem o que é um quark e é bom a gente saber. Um quark é são, né? As partículas que compõem o próton e o nêutron. Então, você pega um átomo, você desmancha o átomo. Você tem próton, nêutron e elétron. São as 3 partículas fundamentais do átomo. Mas o elétron não, o elétron é um só. Vamos para a lousinha? Vamos para a lousinha que eu acho legal rabiscar a lousinha, vai. Dentro do núcleo eu tenho os prótons, que é carga positiva, e os nêutrons, que não tem carga, tá? Então, e o elétron, que fica girando em volta que nem bobão. E o elétron que fica girando, bobão nada, aquele que queria corrente elétrica para nós, tudo que está acontecendo aqui em função da corrente elétrica, né? Olha só, energia elétrica, fantástico isso, muito top demais. Física é fantástico, maravilhoso. A gente entende tudo que acontece na natureza ou aprende a dominar por causa da física.
Então a gente estuda física porque faz parte da vida, gente. Não é porque tem que fazer vestibular, porque tem, a gente tem que fazer porque tem que aprender. Nós somos seres inteligentes, não somos seres ignorantes. Sabe? Tem que usar a cabeça. No núcleozinho aí estão os prótons e os nêutrons. E girando em volta que nem bobão, fica o elétron. Eu já falei que bobão não, né? Nada de bobão, tudo que tem aí em função do elétron. Então tá, o elétron, ele é elementar, quer dizer que ele não se divide, tá? Ele não é composto por mais nada, ele é só ele. O próton e o nêutron, não, eles são compostos por mais 3 partículas menores. Por 3 partículas menores, que são os quarks. Aí tem um monte de nome para quark, tá? Tem um monte de quark, tá bom? Lá no vídeo ele explica, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. O átomo é a menor parte da matéria, tá? Se eu desmanchar um átomo, não é mais matéria, são partículas de energia. Então, o próton, o nêutron e o elétron são as 3 partículas básicas que formam um átomo. Mas dentro do próton e do nêutron, eu tenho mais 3 que são os quarks, que são menores que o elétron, menores que o próton e que o nêutron, tá? O quark são as 3 partículas que compõem o próton, tá? Tem um monte de nome, chama, você pode procurar na internet, tem o charmoso, o pra cima, o pra baixo, o up, down, charme, então um bocado de nome estranho que os caras põem, tá? Então isso é um quark, tá bom? Então dentro das partículas que formam a matéria ainda tem outras, são chamadas de quarks. Vamos voltar para a pergunta. Apagar a lousa. Pergunta 7. Quais partículas de um átomo são formadas por outras partículas? Acabei de falar. O próton e o nêutron são formados por quarks, tá? O elétron não. O elétron ele não é formado por nenhuma outra. O elétron já é a partícula elementar. Beleza? Então vamos para a 8. Qual partícula do átomo não é composta por outras partículas? Ela é elementar. Bah, o elétron. Eu fui muito minucioso nisso, agora que eu tô sacando, caraca. É porque eu fiz um roteiro para assistir ao vídeo, tá? Isso aqui era para assistir ao vídeo e já ir respondendo isso, tá bom? Agora vamos corrigir para conferir, tá bom? Mas era para vocês já irem fazendo e corrigindo. Beleza? 9. Em qual situação um corpo é considerado neutro, carga elétrica neutra? Aí a gente vai voltar para a lousinha. Galera, um corpo. Bom, ó, então vamos lá. Um átomo. Eita, um átomo, normalmente, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Quando eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, o corpo é neutro, tá? Quando está igualada a quantidade de prótons e elétrons dentro do átomo, dentro de um corpo, dentro de qualquer situação. Quando eu tenho a mesma, porque o próton é carga positiva. Apesar do elétron ser bem menor, a carga elétrica dele é maior, é igual, maior não. A carga elétrica dele é igual a do próton, tá? Por incrível que pareça, a mesma carga. Só que o próton é positiva e no elétron é negativa. Quando você tem duas cargas iguais, sinais opostos, elas se neutralizam. Tá, no espaço aqui elas se atraem. Mas dentro do elétron, a somatória das cargas dá zero. Então, o corpo é neutro. O corpo é neutro quando a quantidade de prótons e elétrons é igual. Agora, se eu tiver mais próton que elétron, e aí, se eu tiver mais próton que elétron, o próton é positivo. O corpo fica com carga. Qual o sinal da carga? Positivo. Opa. Positiva. E se a quantidade de prótons for menor que a quantidade de elétrons? O corpo fica com carga negativa. Tá? Então, próton e elétron iguais, você tem corpo neutro. Próton e elétron, mais próton, você tem carga positiva. Próton e elétron, se você tiver mais elétron, a carga é negativa. Tá bom? Espero que tenha ficado claro isso. Vamos voltar lá.
A pergunta 10. O que é eletrizar um corpo? Eletrizar um corpo é você desequilibrar, mudar a quantidade de prótons e elétrons. Você deixar o corpo ou com mais prótons ou com mais elétrons. Isso é eletrizar o corpo. Quer dizer, eletrizar quer dizer carregar eletricamente, dar carga elétrica ao corpo. Então, se você adiciona elétrons, ele fica com carga negativa. Então, o que é? Olha lá, o que é eletrização de um corpo? A eletrização é quando ele está carregado eletricamente. Eletrizar um corpo é carregar um corpo eletricamente, ou positivo ou negativo, através do quê? Da diferença entre prótons e elétrons. Essa é a resposta. Tá certo? 11. Em qual situação um corpo é considerado eletricamente positivo? Poxa vida, eu já acabei de falar. Em que situação o corpo é considerado eletricamente positivo? Deixa eu ver a pergunta de baixo aqui. Deixa eu já descer aqui. Aqui, aí, aqui mesmo. Daqui tá bom. Olha lá. Em qual situação o corpo é considerado eletricamente positivo? Quando ele tem mais o quê? Quando o corpo é considerado positivo? Lembra, neutro é quando próton é igual a quantidade de elétron. E quando ele é positivo? Hein? E quando o corpo é positivo? Quando a quantidade de prótons é maior. É. Ou seja, quando o corpo tem menos elétrons, porque os prótons não se mexem, quem se mexe são os elétrons. Então, quando o corpo tem falta de elétrons. Oh, cara, para escrever com essa caneta aqui. Não é. Tá bom? Em qual 12? Nossa, em qual situação o corpo é considerado eletrizado negativamente? Vamos para minha luzinha. Em qual situação? Vamos lá. Apaga. Por que ela não conserva, né? Então, ó, se próton igual, a quantidade de prótons e elétrons é igual, o corpo é neutro. O corpo é neutro. Se eu tiver mais próton que elétron, o corpo é positivo. Então, se eu tiver mais elétron do que próton no corpo, quer dizer que ele está carregado negativamente, o corpo é negativo. Então, essa pergunta, a resposta é quando o corpo tiver excesso de elétrons, tiver mais elétrons do que prótons. Oh, fácil, né? 13. Quem é que se move na matéria? O próton ou o elétron? Por quê? Opa, espero que tenha ficado claro nas nossas conversas já, tá? Então, o próton está preso no núcleo. O núcleo não se move. É onde está toda a massa do átomo praticamente. Então, o elétron que fica girando em volta, e quanto mais longe ele está do núcleo, ele é chamado de elétron livre. Ele se move com maior facilidade. Então, quem é que se move na corrente elétrica? O próton não se move. Jamais um próton se move. Nunca caiam numa pergunta dessa. Eu mato de fazer cosquinha quem errar uma questão dessa. Pelo amor de Deus. Quem se move é o elétron. É o elétron que se move. É o elétron. Por quê? Porque se o próton uma vez, você morre de acho. Explode, bomba atômica. Sai energia nuclear. 14. Qual é a fórmula para calcular a carga elétrica de um corpo e o que significa cada variável? Vamos lá. Qual é a fórmula para calcular a carga elétrica de um corpo? Vamos lá. Fórmula. Essa é básica, mas é fundamental. Calcular a carga elétrica de um corpo. A gente já viu no vídeo passado que é carga elétrica. Nós já vimos o que é carga. Qual que é a unidade da carga elétrica? A unidade da carga elétrica é o Coulomb. Estão lembrados? A unidade de carga elétrica é o Coulomb. É o C, é o Coulomb. Eita. A unidade de carga elétrica é o Coulomb. Mas como que eu calculo a carga elétrica? Carga elétrica é igual ao número de elétrons, N, quantidade de elétrons, vezes
carga de um elétron. Q igual a N vezes E. O E, galera, é similar ao π. Por quê? Porque o valor é constante. Não tem o mesmo valor do π, tá? Não é o mesmo valor. Mas o E, a carga elétrica de um elétron, equivale a menos 1,6. Então, essa é a carga elétrica de um elétron, gente. É muito grande? Nossa, Enio, é um número grandão, mas o expoente é negativo. Isso significa que ele é infinitamente pequeno. Tá? Muito pequeno, extremamente pequeno. Quando está o expoente negativo aqui, tá certo? Então, esse é o valor de um elétron. Esse é o valor da carga de um elétron. Ah, e o valor da carga de um próton? É a mesma, só que com sinal positivo. É o mesmo valor da carga elétrica. Então, ó, Q igual a N vezes E. Q, carga elétrica. O N, quantidade, número de elétrons. Vamos pôr número de elétrons. Número de elétrons. Vou pagar isso não. Vou entregar lanche. E o E é a carga de um elétron. Carga de um elétron. Tá? Que vale, o E tem um valor de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá certo? Anotem, deixem anotado no caderno de vocês, que nós vamos usar isso mais pra frente. E quando voltar às aulas a gente vai ter que revisar isso tudo. Deixe bem anotado pra gente ganhar tempo. Quem não tiver anotado vai ter que correr para anotar. Tá? Já deixa pronto aí. Acabaram as questões? Deixa eu ver, acho que sim. Qual é a fórmula? Isso, é. E o que significa cada variável? Tá aí, tá? Já expliquei para vocês. Que o Q igual a N vezes E. O Q é carga elétrica em coulombs. O N é número de elétrons, quantidade de elétrons. Pode ser o jeito que você quiser falar. E o E é uma constante, que é o valor da carga elétrica de um elétron. Conseguiram isolar um elétron, foram lá e mediram a carga dele, tá? Certo? Galera, um abração, fique com Deus. Antes de eu sair, não se esqueçam, presta atenção. Nós vamos usar o Google Classroom, tá? Que está dentro do aplicativo Centro de Mídias. Então, eu já aconselho, eu vou postar no final da aula aqui, no grupo aqui no WhatsApp, eu vou colocar um link para ajudar o acesso de vocês ao Classroom, tá? Mas tem que entrar lá na sede, pegar o e-mail institucional via Google. Tem dois, tem o e-mail institucional via Microsoft e o e-mail institucional via Google. Pega o e-mail institucional via Google e loga dentro do Google Classroom. Você pode logar numa página da web normal, no computador, tá? Você digita Google Classroom, que já vai aparecer, você faz o login, com o seu e-mail institucional já vai aparecer as classes que você está inscrito. Senão o professor vai mandar o código da turma para você poder entrar. Aí eu vou passar, depois a gente vai conversar, eu vou passar o código das classes de física, tá? Porque fica melhor, tá, gente? Pra gente trabalhar, tá no centro de mídias. Quer dizer, se você usar o centro de mídias, você não vai pagar. Os dados móveis são patrocinados, quer dizer, quem paga é tipo uma chamada a cobrar. Tá? Quem paga é o Estado, não é você. Se você usar dados móveis, se você usar o Wi-Fi, não faz diferença. Tá bom? Já vão logando aí. Já vão pegando e-mail institucional via Google, e a senha que vocês vão usar é a mesma do centro de mídias, tá? É a mesma senha para a sede, para o centro de mídias e para ver esses e-mails institucionais, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus, Deus proteja e vamos nos cuidar, tá bom? Até mais.